Amém. Muito bem, um feliz sábado a todos. Depois desses momentos tão gostosos de louvor, né? É a hora da gente abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar que você abra a Bíblia comigo. Se você tiver a Bíblia fácil aí, vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Esse é o texto para nossa reflexão nesta manhã. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Importante que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 14 de Romanos, porque nós vamos recorrer a esse texto durante toda a mensagem de hoje, tá bom? Eu vou começar lendo os versos 7 e 8. Romanos 14, versos 7 e 8, o texto diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Eu quero ser do Senhor. Eu quero ser do Senhor. Tem alguém aqui que quer ser do Senhor? Sim? Eu quero ser do Senhor. Alguém quer dizer isso junto comigo? Eu quero ser do Senhor. Mais uma vez. Eu quero ser do Senhor. Eu tenho certeza que esse é o desejo sincero de todos nós que estamos aqui. Queremos ser do Senhor. Vivemos a nossa vida cristã, muitas vezes cheia de altos e baixos, mas eu tenho certeza que mesmo quando estamos nos baixos da nossa vida, o que a gente mais quer é ser do Senhor, fazer a vontade de Deus. O grande desejo de todo cristão sincero é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E quando por razões diversas, por fraquezas, tentações, deslizes, pressões externas muitas vezes, quando nós de alguma forma nos desviamos da vontade do Senhor, todos nós que amamos a Jesus nos sentimos mal com isso, porque no fundo, todos nós temos o desejo de viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É verdade que nem sempre conseguimos, mas esse é o nosso desejo. Será que o que eu estou falando aqui se aplica a todos nós que aqui estamos? Eu creio que sim, eu creio que sim. Se você não tivesse um desejo no seu coração de ter a sua vida dentro da vontade de Deus, você não estaria aqui nessa manhã. Então esse é o nosso grande desafio, colocar a nossa vida dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Vontade de Deus maravilhosa, extraordinária, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é o melhor, sempre será o melhor. Quando Deus determina um caminho, uma direção, quando Deus mostra os trilhos por onde devemos colocar os nossos pés, você pode ter a certeza de que a direção de Deus é a mais segura para nós. Se você coloca o seu pé fora do caminho de Deus, saiba que você está colocando os pés em areia movediça. Não há segurança. Mesmo quando aparentemente o caminho que você está querendo tomar, a decisão que você quer tomar, o projeto que você quer executar, não se enquadra dentro da vontade de Deus, mas às vezes você pensa assim, não, mas vai ser o melhor, porque eu vou colher frutos e tal. Esqueça. Dar um passo fora da vontade de Deus é colocar os pés em areia movediça. A vontade de Deus é perfeita para nós. Repito, nem sempre conseguimos nos manter inteiramente dentro dos limites da vontade de Deus, mas esse deve ser o nosso desejo. Agora, qual é a vontade de Deus para nós? E eu quero refletir um pouquinho. Eu dei um título ao sermão desta manhã. O título é o seguinte: a vontade de Deus e a liberdade humana.
Isso significa o seguinte, que a vontade de Deus não elimina a liberdade humana. Deus nos dá liberdade. E a vontade de Deus, ela pode ser classificada em dois níveis, em duas categorias, digamos assim, as instruções da Bíblia, as decisões que nós temos que tomar na vida, que queremos deixar dentro da vontade de Deus. Então a gente tem que pensar o seguinte: a Bíblia tem os seus absolutos, são os absolutos morais de Deus. Então existem coisas que Deus definiu de maneira muito clara: isso pode, isso não pode, isso é certo, isto é errado, isso aqui é santo, isso aqui é pecado. Então existe uma área muito ampla na Bíblia que se enquadra dentro deste território, que é o território dos absolutos de Deus. Nós não temos liberdade para mudar isso. Todos os absolutos de Deus na Bíblia estão resumidos, estão sintetizados nos 10 mandamentos. Cada um dos mandamentos é um absoluto, não existe possibilidade de relativização. Não terás outros deuses diante de mim, isto é absoluto, qualquer coisa fora disso é transgressão. Honra teu pai e a tua mãe, isso é um absoluto. Não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, lembra-te do dia do sábado. Todos esses são absolutos de Deus. Deus não dá liberdade para que a gente relativize, para que a gente queira aplicar isso de acordo com as circunstâncias. Não é bem assim, porque hoje, porque a sociedade, ou porque as circunstâncias, não temos essa liberdade. Não existe liberdade humana dada por Deus para alterar os absolutos de Deus. Deus até nos dá liberdade para obedecer ou não. Você tem a liberdade, e Deus respeita a sua liberdade, mas são absolutos. Acontece que na vida, muitas vezes, ou seja, quando você tem que tomar decisões, e essas decisões estão dentro desta área dos absolutos de Deus, tudo que você tem que fazer é pedir de Deus força, coragem para decidir do lado de Deus. O lado já está definido, o que é certo e o que é errado. Agora, há muitas decisões na vida que nós precisamos tomar que não estão dentro desta área dos absolutos de Deus. Estão dentro de um território que nós podemos chamar uma área de neutralidade moral. Não existe certo nem errado. É uma área onde nós temos a liberdade de decidir que caminho tomar, o que fazer ou o que deixar de fazer. E é nesta área, eu diria, é a área mais difícil. Por que é a área mais difícil? Porque naquilo que Deus já disse, isso é certo, isso é errado, você não tem que pensar muito. Você só tem que ter força, coragem e decisão para fazer. Agora, aquelas grandes decisões da vida que não existem, que não estão nessa área de certo ou errado, aí vai depender de quê? De você assumir responsabilidades, de você ponderar, de você pensar, de você buscar sabedoria, de você tomar as decisões acertadas. Todo mundo aqui me acompanhando com isso? Algumas áreas, por exemplo, vou dar um exemplo simplório para ilustrar isso. Eu fui hoje de manhã escolher a gravata que eu ia usar pela manhã. Eu já tinha separado a roupa que eu ia usar ontem à noite, mas eu não tinha escolhido a gravata ainda. Até pensei em não usar gravata hoje. Mas eu falei, não, eu vou usar gravata. E aí eu fui escolher a gravata. Não há nenhum elemento de moralidade em eu escolher uma gravata amarela, bege, ou cinza, ou vermelha. Não existe. Eu não tenho que ficar agora, Senhor, me mostra qual é a gravata que o Senhor quer que eu vá para a igreja hoje. Deus não está querendo que eu vá com essa ou com aquela. Então esse é um exemplo muito simplório, mas eu trago isso para outras questões da vida mais importantes. Então, tipo assim, eu devo casar com esse cara ou não? Eu devo casar com essa garota ou não? Pastor, ora por mim,
para que Deus me mostre se eu devo aceitar essa proposta de namoro, ou se eu devo pedir essa garota de namoro, ou esse rapaz de namoro. Eu quero saber a vontade de Deus. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar comigo e o senhor me dizer qual é a vontade de Deus sobre qual é a faculdade que eu tenho que fazer. Eu estou na dúvida, né, entre, sei lá, jornalismo e enfermagem, bem parecido, né? É uma dúvida cruel. E eu estou sofrendo porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Então, geralmente, quando as pessoas me pedem esse tipo de conselho, eu já tenho a minha resposta. Querem saber qual é a minha resposta? Eu faço assim: Deus está me revelando agora qual é a vontade dEle. Qual é o curso que eu tenho que fazer na faculdade? Deus está me revelando. Tá, pastor, e qual é? Deus está me revelando que você é que tem que decidir. Não é Deus que decide essas coisas para você. Para isso Deus nos deu inteligência, nos deu discernimento, nos deu o livre-arbítrio, essa coisa maravilhosa que é o raciocínio humano. Uma das facetas humanas que talvez mais nos faça semelhantes a Deus é exatamente isso, essa capacidade de pensar, de avaliar, de julgar, de discernir e finalmente de decidir. E quando você decide, você assume responsabilidades pela sua decisão. É assim que Deus quer que você faça, Então, muito cuidado para não transferir a sua responsabilidade para Deus, Tem muita gente que faz isso. Pastor, ora aí para que Deus, para eu saber qual é a vontade de Deus. Na verdade, você não quer saber qual é a vontade de Deus, você quer estar livre da responsabilidade de decidir. O pastor falou, então ele representa Deus, na cabeça de alguns. Então, aí, e aí eu tenho visto tanta gente, às vezes, anos depois, lamentando e se queixando de Deus. Eu não entendo, porque eu orei tanto a Deus para Ele me mostrar, e agora eu casei com essa trepeça que está... Eu acho que você ficou esperando tanto que Deus mostrasse, que você deixou de prestar atenção para que você mesmo visse. Então são coisas que não existe moralidade envolvida. Então não é Deus quem vai dizer, é você que decide. A moralidade está nos grandes princípios, Estou usando isso aqui como exemplo, na questão do casamento. Grandes princípios. O princípio da fidelidade, o princípio como se diz, da compatibilidade da fé. Existem os grandes princípios. Esses princípios você segue, são absolutos. Agora, a pessoa específica, quem será que Deus está preparando para mim? Neste mundo de 8 bilhões de pessoas, você acha que Deus está preparando uma pessoa para você? Tomara que more perto, Imagine se morar lá na China, na Índia. Quem será que Deus está preparando? Aí geralmente eu respondo: Deus está preparando um monte de gente para você. Abra o olho, use os grandes princípios e procure, encontre. E não é um específico, há várias pessoas com quem você pode se dar bem na vida. Você tem que usar o quê? Seu discernimento, sua inteligência, seu julgamento, sua experiência. Se precisar, busque conselhos. Existem tantos recursos para você usar para tomar as decisões e assumir a responsabilidade das suas decisões. Não transfira para Deus. Entenderam? E tem gente que ainda faz assim, eu tenho uma decisão importante a tomar, Senhor, qual é a tua vontade? Então, Senhor, mostra agora aqui, eu vou abrir a Bíblia, onde eu colocar o dedo é a tua vontade. Que coisa mais arriscada, E abre lá, deixa eu ver aqui. Judas foi e enforcou-se. Não pode ser a vontade de Deus, Senhor, revela. Aí abre lá e... Vai tu e faz o mesmo. Meu Deus, e agora? Aí o outro texto: o que tens para fazer, faz-o depressa. Pronto, saiu e se matou. Muito cuidado com esse tipo de recurso, porque este não é o método de Deus revelar a sua vontade. Não estou negando que, eventualmente, ou que você já tenha recebido uma resposta de Deus com esse tipo de método. Mas saiba, este não é o método de Deus. Mas a resposta de Deus não está na palavra? Está na palavra, mas não é ao acaso. Está na palavra como?
Alimente-se da palavra todo dia, familiarize-se com a palavra, com as histórias da Bíblia, com os ensinamentos da Bíblia, familiarize-se com a forma como Deus se relacionou com as pessoas da Bíblia, como Deus lidou com Davi, com Paulo, com Elias, e através dessa familiaridade você começa a entender melhor como é que Deus age na nossa vida e o que Deus espera da nossa vida. E você vai ter muito mais condições de tomar decisões com base na palavra. Mas, definitivamente, não é ao acaso. Você corre o risco de tomar uma decisão muito importante na sua vida com base numa mera coincidência. É o mais provável que aconteça. Digo mesmo em relação a outras coisinhas, tipo jogar a moedinha para cima, né? Senhor, se é para ser, que dê cara, se é para não ser, dê coroa. E se Deus não quiser responder, a moedinha vai cair em pé? Não vai. Você está obrigando Deus a responder. Na verdade, você não está obrigando Deus a responder. Na verdade, você está fugindo da responsabilidade de ter que tomar a decisão. Aí você transfere para Deus. Se der certo, maravilha, Deus orientou. Se der errado, você já vai culpar Deus, já vai comprometer a sua vida com Deus. Então, nesta área em que Deus definiu, né, certo e errado, é pecado, não é pecado, os absolutos, isso está claro, você não tem que pensar muito, você só tem que buscar de Deus poder, coragem para decidir o que Deus está determinando. Mas eu quero tratar hoje com você sobre alguns princípios para quando a gente tem que tomar decisões importantes, que dizem respeito à nossa conduta, ao nosso procedimento, à nossa vida, em áreas que não estão dentro dos absolutos de Deus, em áreas onde nós temos liberdade. Liberdade. E se eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser. É assim que funciona? Se você tem liberdade, você está livre, biblicamente falando, para fazer do jeito que você quiser. Sim, você está livre. No entanto, apesar da sua liberdade, a Bíblia estabelece alguns critérios, algumas ponderações que você precisa fazer para usar bem a sua liberdade. E aqui dentro do capítulo 14 de Romanos, eu quero destacar 4 princípios importantes sobre como usar a nossa liberdade para conduzir a nossa vida, tomar as grandes decisões que temos que tomar. Você está comigo em Romanos capítulo 14? Sim ou não? Está comigo em Romanos capítulo 14. Então vamos lá. Primeiro princípio bíblico para que você conduza a sua vida dentro da área da liberdade. Você vai escolher, você tem liberdade para escolher, mas primeiro princípio, ao usar a sua liberdade, não julgue as outras pessoas porque pensam diferente de você. Não julgue as outras pessoas em questões moralmente neutras. Você tem liberdade, você tem suas preferências, você tem os seus gostos, mas entenda que o outro também tem a liberdade dele, os gostos dele e as preferências dele ou dela. Então, um critério importante para você usar bem a sua liberdade é você respeitar a liberdade do outro. Está aqui em Romanos 14, vou ler os versos 2 e 3. Você lê comigo, junto comigo? Acompanha a leitura. Diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, o débil come legumes. Olha os vegetarianos aqui. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o vegetarianismo aqui. Não está muito claro o que Paulo, qual era a questão, não está muito clara qual era a questão em jogo aqui desse negócio mas é muito provável que Paulo aqui estivesse se referindo ao que ele já tinha falado também, ou que ele veio a falar à igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios tem lá uma desavença na igreja que envolve essa questão de comer carne, não de comer carne em si, mas de carne sacrificada aos ídolos. Então havia na igreja cristã os novos conversos, né? Imagina a complicação, judeus que haviam se convertido do judaísmo, né? Pagãos, idólatras que haviam se convertido do paganismo e agora frequentando a mesma igreja, e aí uma controvérsia lá dentro. Qual era a controvérsia? Alguns deles iam ao mercado, ao açougue, digamos no domingo de manhã, para comprar uma carne para fazer o almoço do domingo, o churrasco, sei lá o que era, né?
E aí alguns compravam carnes de animais que haviam sido sacrificados em rituais pagãos na noite anterior. E eles pensavam assim, carne do mesmo jeito. E iam comer carne, a carne sacrificada de animais que haviam sido sacrificados a ídolos. Por outro lado, havia pessoas na igreja que diziam, não, isso é um absurdo, isso é um pecado, isso é uma ofensa, é uma blasfêmia, que é isso? Esse animal foi sacrificado a ídolo, agora um cristão comendo essa carne. Então imagina só a briga que se deu lá dentro. E aí? Você, de que lado ficaria dessa questão? Você comeria a carne de um animal que você sabe que foi sacrificado num ritual pagão? Você comeria a carne desse animal? Se eu fizer uma enquete aqui dentro vai ter divisão de opiniões. Aqui dentro vai ter gente que vai dizer, eu comeria porque é carne do mesmo jeito. O outro vai dizer, não, eu não vou comer, isso é uma coisa absurda, isso é diabólico. Aí o que o apóstolo Paulo diz? Olha, o ídolo nada é. A carne foi sacrificada ao ídolo, mas não mudou a consistência da carne. É a carne do mesmo jeito, não vai alterar nada. Agora é o seguinte, se você acha que pode comer e não afeta a sua consciência, coma. Você tem liberdade para isso. Olha aqui, uma questão que está dentro desta área da neutralidade moral. Não existe uma implicação moral. Aí Paulo diz, se para você comer está tudo bem, coma. Agora, você acha que não pode comer e tal? Não coma, está tudo certo. Agora é o seguinte, olha o princípio aqui. Quem come, não condene quem não come. E quem não come, não julgue quem come. Então, gente, nós temos que entender que dentro da igreja nós vamos encontrar uma diversidade incrível e maravilhosa. Diversidade de compreensões, de discernimentos, de interpretações. Não estou falando dentro da área dos absolutos de Deus, a doutrina, a teologia. Estou falando na área da vida, em que nós temos liberdades. Liberdades que envolvem, o que eu visto, o que eu como, o que eu ouço, o que eu faço. Dentro desta área em que há liberdade. Não estou passando para a área dos absolutos. E aqui dentro desta área haverá diversidade de interpretações, de gente, de preferências. Nós temos que aprender a respeitar a preferência alheia, a consciência alheia e a liberdade alheia. Não condene. Não condene por comer ou por não comer, ou seja lá o que for que estiver envolvido. Esse é um princípio para o uso da liberdade. Ninguém tem o direito de forçar as suas conclusões morais sobre outras pessoas, quando a Bíblia não provê princípios claros sobre o assunto. O verso 4 ainda diz assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Você não está aqui para fazer esse papel. Então, sabe, um dos problemas da igreja como comunidade, como comunidade social, um dos problemas é que há muita gente na igreja que acha que assim, o cristianismo, a religião é uma coisa uniformizada e que é igual para todo mundo. E que todo mundo tem que ter vencido os mesmos defeitos, os mesmos problemas, todo mundo tem que estar no mesmo patamar de experiência, de visão, etc. E não é assim. E não é assim. Deus lida conosco de maneira individualizada. Deus tem um método, uma maneira de lidar com cada pessoa no mundo. De acordo com o quê? De acordo com a experiência, com a vida, com a história da pessoa, com as lutas, com o caráter, com as batalhas que essa pessoa tem. Cada um aqui, literalmente, cada um aqui tem uma história única, tem experiências únicas. Pode ser seu irmão gêmeo. Haverá coisas que são únicas na sua vida. Experiências boas, experiências ruins, traumas, vitórias, derrotas, tudo isso nos forma, tudo isso nos coloca numa condição que Deus tem que trabalhar de maneira individualizada. Então algumas coisas que para mim são uma batalha tremenda para eu vencer, para outros aqui parece coisa de criança. Agora eu não posso exigir que o outro, que tem uma experiência totalmente diferente da minha, que tem uma história totalmente da minha, tenha uma experiência cristã exatamente igual a minha em todos os aspectos. E aqui eu já não estou falando somente dessa área da liberdade, estou falando mesmo dentro das lutas que a gente tem dos absolutos, não é? Então há pessoas que alcançaram certas vitórias espirituais e agora acham e agem como se todo mundo tivesse que ter alcançado as mesmas vitórias que ele.
Ele conseguiu estabelecer algumas coisas na sua conduta cristã, e aí começa a condenar quem não está fazendo a mesma coisa. Ou porque come, ou porque deixa de comer, ou porque veste, ou porque deixa de vestir, ou porque... Peraí. E interessante é que esses só reparam nos outros aquilo em que ele acha que é exemplo. E aí passa a condenar. E ele deixa de perceber os seus próprios defeitos, as vitórias que ele ainda não alcançou. Ele passa a julgar o cristianismo, a religião, com base na sua própria experiência. E fica querendo colocar todo mundo dentro da sua própria forma. Está errado. Então, trazendo agora de volta, né, para a área da liberdade humana. Você tem liberdade? Respeite a liberdade do outro. O outro também tem liberdade e tem a experiência dele e as preferências dele, os gostos dele. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, para agirmos e decidirmos dentro dessa área da liberdade humana. Presta atenção. Segundo critério, em questões de neutralidade bíblica, né, nessa área em que temos liberdade, a consciência de cada um determina o que é certo ou errado. Entenderam? No que é absoluto, não. Deus já definiu. Mas dentro da área da liberdade, vai ser certo ou vai ser errado, dependendo da sua consciência. E o que pode ser certo ou errado para você, vai ser diferente para o outro. Foi aqui que o apóstolo Paulo falou, né? Quando eu dei o exemplo da carne sacrificada ao ídolo. Quem come, ou mesmo que está no texto aqui, né? Quem come, não condene quem não come. Quem não come, não condene quem come. E agora eu leio aqui os versículos. O ponto aqui é o seguinte, né? A consciência de cada um determina o que é certo ou errado, dentro desta área de neutralidade moral. Está todo mundo me acompanhando bem aqui, gente? Todo mundo aqui comigo? Então vamos lá, vou ler aqui alguns versos. Estamos em Romanos 14. Romanos 14, verso 5. Cada um tenha opinião bem definida em sua mente. Olha aí a consciência. Vai fazer, não faz? Devo fazer, é certo, é errado? Peraí. Você tem que ter uma opinião bem definida. Defina bem qual é a sua opinião. Verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Aí tem gente que vai dizer assim, opa, a Bíblia está liberando então, quer dizer que não existe mais pecado, não existe nada que é impuro. É isso que o apóstolo está dizendo? É óbvio que não. É óbvio que ele está aqui se referindo a essas coisas que estão dentro desta área da liberdade, da neutralidade moral. Dentro desta área ele está dizendo, não existe nada que é impuro, né? E aí no final do verso, salvo para aquele que assim o considera, para esse é impura. Ou seja, o que vai determinar se é certo ou errado é a sua consciência. Semana passada alguém me ligou para me pedir uma orientação. Pastor, eu estou indo numa viagem aí e tal, e tem uma coisa planejada na nossa viagem que eu acho que está errado, a minha esposa acha que não está, e agora eu não quero transgredir a vontade de Deus. Eu achei interessante a sinceridade da pessoa em buscar uma orientação. E ele já foi dizendo, né, foi muito claro, eu não estou ligando para o senhor me dizer o que é certo e errado, eu acho que isso não é o seu papel, eu quero que me ajude a entender o assunto. Aliás, foi essa conversa que eu tive com esse meu amigo que me motivou a pregar esse tema aqui hoje, né? E aí eu mostrei para ele esse raciocínio de que existe uma área de neutralidade. Eu entendi que aquilo que ele estava me perguntando estava dentro dessa área, e aí eu disse, quem vai decidir se é certo ou você, se é certo ou errado, é a sua consciência. É a sua consciência. Se você achar que está errado, então está errado. Se você achar que está certo, está certo. O verso 23, né? Porque aqui no verso 14 que eu li, é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Nenhuma coisa é impura, exceto se você achar impuro. Se você achar que é impuro, para essa pessoa isso vai ser impuro. É uma questão de consciência pessoal. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E o que não provém de fé é pecado. Olha aí, come a carne sacrificada a ídolo, não come, é pecado, não é? Paulo está dizendo, ó, cara, isso aí depende da sua consciência. Não é impuro. Isso aqui é moralmente neutro. Agora, se na sua consciência você acha que está errado, não coma. Porque aí você vai estar pecando. E aqui uma coisa importante para a gente. Você pode pecar sem cometer pecado. Sabia disso? O indivíduo sai de casa de manhã,
angustiado porque está desempregado, está com a família passando fome, e ele sai de casa para resolver a situação e pensa assim: eu tenho que arrumar algum dinheiro hoje porque eu tenho que trazer comida para casa. E aí ele sai na rua meio transtornado, entra no pequeno comércio, está ali e tal, de repente naquela angústia, pensando o que fazer, disposto a fazer qualquer coisa para conseguir algum dinheiro. Aí assim, com o canto do olho, ele percebe uma carteira em cima do balcão. Aí ele olha para ver se tem alguém observando, não tem ninguém observando. Ele abre a sacola e pá, coloca a carteira na sacola, dá uma disfarçada, sai do comércio e se manda. Chega na esquina, o segurança, pá, pegou, já chama a polícia. E agora? Foi pego no flagra, roubando, crime, vai preso. Ele ficou desesperado, nem teve reação, não falou nada. E aí, para pegar no flagrante mesmo, abriram a sacola, porque o rapaz tinha visto que ele colocou a carteira na sacola. Quando abriu a sacola, aí ele viu o cara que tinha pego a carteira, percebeu que a carteira era a sua própria carteira. Ele mesmo, por descuido, colocou a carteira ali, não percebeu e roubou a própria carteira. Vamos lá. Ele cometeu um crime, sim ou não? Ele cometeu um crime? Não. Claro que não. Alguém aqui vai ser condenado por ter roubado a própria carteira? Claro que não. Não houve crime. O segurança e o policial ali pediram desculpa. Ô, amigão, está aqui seus documentos. Não, está tudo certo, desculpa, que a gente achou meio esquisita a forma como você pegou e tal, mas está tudo certo, vai embora, não tem crime. Agora eu faço outra pergunta. Ele cometeu pecado? Sim. Sim, por quê? Por causa da consciência. Ele fez algo sabendo que estava errado, embora ele estivesse equivocado, porque era a sua própria carteira, mas ele não sabia. Ou seja, é possível pecar sem pecar, por uma questão de consciência. Então, dentro desta área da neutralidade moral, você está na dúvida e tal, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se tiver na dúvida, não faça. Se tiver na dúvida, não vá. Se tiver na dúvida, não vista. Se tiver na dúvida, não coma. Se tiver na dúvida, não ouça. Porque o que ele diz aí? O que vem de dúvida, o que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. E o versículo começa dizendo assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer ou se fizer qualquer outra coisa, que ele vai dizer assim: não, mas a Bíblia não é clara, a Bíblia não define isso, então eu vou fazer, mas eu estou na dúvida. Mas se a Bíblia não é clara, eu vou. Se fizer na dúvida, você estará agredindo a sua consciência. E eu vou dizer uma coisa: a coisa mais perigosa na vida cristã é você agredir a sua consciência. O único pecado na Bíblia que é identificado como pecado imperdoável tem a ver com isso, com você agir contra a consciência, pecado contra o Espírito Santo, de você ter o discernimento do que é certo e errado e não seguir os ditames da sua consciência. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Está na dúvida? Ore mais, leia mais a Bíblia, peça conselho, pense mais, avalie mais, medite mais, ore mais, leia mais a Bíblia, ore mais, leia mais a Bíblia, até você ter segurança e tranquilidade de não estar agredindo a sua consciência. Esse é o segundo critério para a tomada de decisões e para a nossa conduta dentro desta área em que nós temos a liberdade, né? Terceiro critério para você agir, decidir dentro desta área: se aquilo que você está pensando em fazer, ou a decisão que você está pensando em tomar, enfim, se isso daí for uma pedra de tropeço para alguém, não faça. Então aqui não é uma questão somente da sua consciência. Aqui envolve o cuidado com a consciência alheia. Esse é um princípio da Bíblia. Eu sei que parece muito moderno dizer assim: eu não quero nem saber o que os outros pensam, eu tenho uma liberdade, eu sou dono de mim mesmo, eu não estou limitado ao que os outros pensam. Essa coisa, isso vem de uma insegurança, pois a Bíblia está dizendo o seguinte: cuide muito bem da sua consciência, mas cuide muito bem também da consciência alheia. Você deve considerar sim a consciência alheia, né? Isso está aqui na Bíblia, está ou não está? Estamos onde? Romanos 14,
Versículo 13. Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não colocar tropeço ou escândalo. Ele continua dizendo, verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui não está falando apenas de eu não vou guiar os meus pensamentos ou as minhas decisões, a minha conduta, com base se os outros concordam comigo ou não. Não é isso aqui que o apóstolo está dizendo, né? Então eu vou fazer o que eu acho que está certo. Tem gente que não concorda comigo, problema é de quem não concorda. Se quiser que eu não faça isso, me convença que eu estou errado. E não vai ser difícil se tiver bons argumentos, estou aberto para isso. Então eu ajo de acordo com a minha consciência. E sei que muita coisa, inclusive questões aqui de trabalho, pastorais, administrativas, às vezes eu tomo decisões e faço coisas que eu sei que há pessoas que não vão concordar. Mas eu não deixo de fazer, porque eu estou convicto que o que eu estou fazendo é certo. Se eu estiver errado, me mostre, estou totalmente aberto, como já mudei de opinião muitas vezes. Então não é isso que a Bíblia está dizendo, não, só porque pensa diferente, então agora, não, você tem que ser você e se agir de acordo com a consciência. Agora, quando eu vou fazer alguma coisa, que não é uma questão da pessoa de concordar comigo ou não, é uma questão de afetar a fé da pessoa. Alguma coisa que vai interferir na experiência cristã da pessoa. Ah, o pastor está fazendo isso então, tal, e aí cai no pecado, por causa do meu comportamento, por causa da minha decisão, da minha conduta, ou da sua. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então se for servir de pedra de tropeço, então não faça, não faça. Isso aqui é um termômetro de maturidade espiritual, né? Pessoa que tem maturidade, que diz assim, ó, eu odeio usar gravata, mas eu sei que na minha igreja tem muita gente que espera que o pregador esteja de gravata, então eu vou colocar a gravata, para que a minha liberdade não imponha um obstáculo naquilo que eu vou pregar. E assim, muitas coisas da vida, deixar de fazer certas coisas, eu não vou a muitos lugares que eu iria, mas eu não vou porque eu sei que tem muita gente na igreja que vai se escandalizar e vai prejudicar a fé dessas pessoas, não vou. Estou dando exemplos aqui. Então isso é um termômetro de maturidade espiritual. Se for pedra de tropeço para alguém, não faça, né? Vou ler agora, vou pular para o capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Então às vezes eu deixo de fazer, eu deixo de ir, eu deixo de falar, eu deixo de usar, não é por causa da minha consciência, por causa da consciência do outro. E a gente precisa fazer isso de vez em quando, né? Vou ainda aqui para 1 Coríntios 8,13, que diz, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Ou se for comer, eu vou comer bem escondidinho. Não, essa parte não está na Bíblia não. E também o assunto aqui não é vegetarianismo. O assunto aqui é comer carne sacrificada ao ídolo, né? Aqui não havia debate com essa questão de vegetarianismo. Mas eu acho que se aplica a isso também. Então tem gente que acha que a religião se resume a isso, né? E aí condena. Aí quem come, condena quem não come, zomba. E quem não come, condena quem come, porque está perdido. Para com isso. Para com isso. Use a sua liberdade para a sua vida. Não queira usar a sua liberdade para a consciência do outro. Você não é consciência de ninguém. É isso que o apóstolo está dizendo, né? Agora, tem outra coisa que eu quero falar aqui que eu não sei se eu devo falar. Fala ou não fala? Então diga assim, fala pastor, fala que a gente quer ouvir. Eu fico preocupado às vezes na igreja, que eu vejo muita gente que está o tempo todo, sabe, aquele zelo pela igreja no sentido de... Ah, olha lá o que está fazendo é pecado, olha esse pastor, olha aquele irmão, olha esse jovem, olha o cabelo, olha a saia, olha não sei o que. Então está se escandalizando com tudo o tempo todo. E geralmente, é difícil confrontar essas pessoas, por quê? Porque elas são vistas como modelos de cristianismo.
São aqueles que estão cuidando da igreja, são os zelosos, são os maduros espiritualmente. Pois quando eu olho para a Bíblia, sabe qual é a categoria que a Bíblia coloca essas pessoas? Na categoria de fracos. São aqueles que se escandalizam com tudo. São aqueles que estão o tempo todo se escandalizando com o que um faz, o que fez, ou deixou de fazer, o que veste, o que come, o que ouve e tal. Então é gente que tem a consciência fraca. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Então, a gente acaba respeitando a esses por causa da debilidade deles. Não estou falando em áreas de absolutos morais. Não é disso que eu estou falando. Estou falando em área que cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que decidir por si. Né? Então, muito cuidado com isso aí. Né? Vamos lá. Eu estou apresentando aqui o que mesmo? Critérios para a nossa conduta, para as nossas decisões, dentro desta área de liberdade. Né? Quais são os critérios? Primeiro critério, dentro dessa área de liberdade, você quer decidir, quer agir, quer se portar assim, tudo bem. Não julgue as outras pessoas em questões moralmente neutras. Siga o seu caminho. Quem come não julgue quem não come e vice-versa. Segundo critério, em questões de neutralidade bíblica, a consciência de cada um determina o que é certo e o que é errado. Então, use a sua consciência para a sua vida. Não queira usar a sua consciência para a vida do outro. E siga a sua consciência. Se tiver na dúvida, o que não provém de fé é pecado. Na dúvida, não ultrapasse. Vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai pedir conselho, mas siga isso aí. Terceiro critério qual é? Para a sua conduta, para as suas decisões, para o seu comportamento, dentro desta área que depende de consciência pessoal. Depende da consciência, eu tenho liberdade plena. Não tem liberdade plena. Você está atado a esse critério. Se isso que você quer fazer ou deixar de fazer, é essa sua conduta, for pedra de tropeço para alguém, não faça. Isso aqui é sinal de maturidade. Não é fazer ou deixar de fazer porque a pessoa concorda ou discorda. Isso aí não. Você tem que ter sua como é que diz? Sua autonomia, enfim. Agora, se vai trazer debilidade espiritual, vai prejudicar a fé, não faça. E finalmente, o quarto critério, se uma ação moralmente neutra interferir na sua comunhão com Deus, ou o escravizar, cuidado. Então olha aqui para mim, todo mundo aqui comigo. A questão aqui agora não é se é certo, agora não, eu estou falando disso, né? A questão não é se é certo ou se é errado. Será errado se isso estiver escravizando você, ainda que não seja um pecado. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que vai perder o céu por causa dos seus pecados. E tem muita gente que vai perder o céu por causa de coisas que não são pecado. Se você está preocupado com os pecados, em cometer pecado, continue preocupado. Mas se preocupe muito mais com coisas que não são pecaminosas. Porque com o que é pecado, você já tem a consciência, você está na luta, é a sua fraqueza e tal. Com o que não é pecado, você corre o risco de não impor limites. E aí passa a ser pecado, não pela prática em si, que não é pecaminosa, mas porque escraviza você. Deixa eu ler o texto bíblico. E para isso aí eu vou para Coríntios, agora 1 Coríntios 6,12. Fica aqui comigo, presta atenção, depois você olha na Bíblia. O apóstolo diz assim: todas as coisas me são lícitas. Oba, está liberando tudo, é isso que o apóstolo está fazendo? Claro que não. É claro que ele está falando aqui dessa área de liberdade moral. Ele não está falando aqui aos absolutos. Então, dentro desta área de liberdade moral, comer isso ou deixar de comer isso, vestir isso ou ir ou ouvir isso, dentro da área da liberdade moral, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não é o fato de ser lícito que é conveniente, que é adequado para o cristão. Esse é o grande perigo. Você está desprevenido, você está desarmado contra essas coisas que não são pecaminosas. E aí elas passam a ser um pecado na sua vida, não por serem pecaminosas, mas porque estão escravizando você. Olha o que ele diz, vou repetir:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a pergunta aqui não é pecado ou não é pecado. A pergunta aqui, sabe qual é? Quanto tempo isso está tomando da sua vida, do seu dia? Qual é a prioridade, em que nível de prioridade você está colocando essa coisa, essa atividade, essa prática, esse entretenimento, ou seja lá o que for. E não me venha com a balela e dizer assim, não, a minha prioridade absoluta é Deus em primeiro lugar. Isso é o que você sabe que tem que ser. Mas a sua prioridade não é definida pelo que você sabe. A sua prioridade é definida por quanto tempo você gasta com isso. Simples assim. Deus é a sua prioridade, e quanto tempo você gasta com Deus? Ah, não dá tempo. Se não dá tempo, então não é prioritário. O que for prioritário, você encontra tempo. Você estuda, você vai para a faculdade, isso tem prioridade na sua vida, por isso que você vai. Por isso que você levanta cedo ou vai de noite, depois de um dia de trabalho, cansado e tal, porque é prioridade para você. Agora com Deus não é assim. Então quando o apóstolo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, escravizar por nenhuma delas. Então aqui não é o perigo do pecado, é o perigo do que é lícito. Será que eu preciso mencionar algumas coisas aqui que podem estar nessa categoria? Será que eu posso falar aqui sobre entretenimentos, TV, computador, internet, redes sociais e por aí vai? Ah, não, pastor, mas eu só uso isso para coisa boa, eu só vejo na TV programa saudável, ainda que isso seja verdade, a questão não é essa. Eu não estou falando aqui, se a questão fosse essa, eu estaria falando aqui dos absolutos. É pecado e não é pecado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente desta área, do que é lícito. Você está fazendo para o bem, está usando bem as redes sociais, não sei o que, está usando para o bem. A questão não é essa. A questão é que isso pode destruir a sua vida espiritual. Por quê? Quanto tempo? Qual é a prioridade que você está dando a isso? Ah, mas qual é o tempo adequado? Eu não estou aqui para servir de consciência para ninguém. Mas eu dou uma dica. Compare o tempo que você dedica a essas coisas com o tempo que você dedica à sua comunhão com Deus, com a palavra de Deus, em oração. Não estou querendo dizer que colocar Deus em primeiro lugar significa que você tem que passar mais horas com Deus do que na faculdade ou no trabalho. Não é isso que Deus está exigindo. Mas você sabe o que significa uma devoção séria, um contato sério com a palavra de Deus e com a oração. É aí que você define a sua prioridade. Então, muito cuidado. Meus queridos jovens da minha igreja, muito cuidado. Se alguma vez aqui eu já vim aqui adverti-los contra o pecado, hoje eu não quero advertir você contra o pecado. Eu quero advertir você contra coisas boas, coisas que não são pecaminosas, mas que vão destruir a sua vida espiritual, se você se permitir escravizar por essas coisas. Quero convidar que você saia daqui para tomar decisões importantes na sua vida. Decisões que vão mudar a sua rotina, que vão mudar as suas prioridades, quem sabe vão mudar a sua agenda. Onde é que estão as suas prioridades? Eu fechei aqui, mas eu quero ler um último texto ainda, para terminar, para fechar isso aqui. Eu fecho com 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Falando de quê? De coisas lícitas, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Até o entretenimento, até a rede social, faça para a glória de Deus. Deus dá liberdade para você usar essas coisas,
Claro que dá. Deus dá liberdade para você se divertir com essas coisas? Claro que dá. Deus dá liberdade para você estar atualizado, para você brincar. Deus dá liberdade para isso. Mas faça tudo para a glória de Deus. Cuidado para não estar sendo escravizado por essas coisas. Repito, muita gente vai perder o céu por causa de coisas pecaminosas, mas muita gente vai perder o céu por causa de coisas lícitas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente terminar com a oração? Santo Deus, obrigado pela advertência, pela orientação, pela repreensão da Tua palavra nesta manhã. Nos sentimos, Senhor, tão longe de alcançarmos esse padrão que o Senhor estabelece para cada um de nós. Mas estamos aqui porque é isso que queremos, é isso que desejamos. Senhor, se tem alguém aqui, algum jovem, algum adulto, que está aqui nesta manhã e está sendo escravizado, não estou falando do pecado, está sendo escravizado por coisas boas, coisas lícitas, mas que estão interferindo na sua comunhão contigo, estão tirando o interesse pela palavra de Deus e pela oração, estão tirando a energia e a vibração com as coisas espirituais. Senhor, que essa pessoa saia daqui hoje para uma mudança, para um replanejamento da sua vida, das suas prioridades e da sua agenda diária. Dá-nos essa vitória. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.